A gente ouve o tempo todo que a Amazônia está sob ataque, né? Mas existe um escudo quase Penetrável protegendo a floresta. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Qual é o papel que é absolutamente crucial das terras indígenas na proteção da maior floresta tropical do mundo? Então, vamos lá. Para a gente entender bem essa história, é preciso olhar para um contraste gritante que existe hoje na Amazônia. É como se fossem dois mundos. De um lado, a devastação avançando, e do outro, a resistência. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na realidade fora das áreas protegidas. O que a gente vê aqui é basicamente a linha de frente da destruição na Amazônia. É onde o desmatamento avança sem dó, sabe? Impulsionado por um monte de atividades econômicas. Mas agora, se preparem. Olha só o que acontece quando a gente coloca no gráfico os dados de dentro das terras indígenas. A diferença é brutal. A queda é impressionante. É como se elas fossem uma barreira mesmo, uma muralha visível e super eficaz contra a destruição. E se a gente precisasse de um número para resumir isso tudo, seria este: 11 vezes. É isso mesmo. O desmatamento é 11 vezes menor dentro desses territórios. E não, isso não é uma coincidência de jeito nenhum. É a prova concreta de que as terras indígenas são, na prática, o escudo mais eficiente que a floresta tem. Aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Por quê? O que tem de tão especial nessas terras para elas serem tão bem preservadas assim? A resposta está numa conexão muito profunda entre a cultura de quem vive ali e o meio ambiente. É importante entender que esses territórios não são, sei lá, um vazio no mapa. Pelo contrário, eles estão ativamente prestando uma coisa que a gente chama de serviços ambientais. E esses serviços são simplesmente vitais, não só para a Amazônia, mas para o equilíbrio do planeta inteiro. Tá, mas serviços ambientais, o que é isso na prática? Pensa, por exemplo, no ar que a gente respira. Ele é purificado pela floresta, que funciona como um aspirador de carbono gigante. Ou então pensa na chuva que cai lá no sudeste do Brasil, que irriga as plantações. Boa parte dela depende da umidade que vem da Amazônia. E claro, né, tem a proteção de uma biodiversidade que é tão imensa que a gente nem conhece ela por completo ainda. E tudo isso nos leva a um conceito que é chave para entender essa história toda. O direito desses povos à terra não é um favor, não é um presente, não é uma concessão do governo. É o que se chama de direito originário. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição de 88, na verdade, só reconheceu um direito que já existia muito antes do Brasil sequer ser o Brasil. Ok, então a gente já estabeleceu o valor gigantesco dessas terras. Agora, a gente precisa virar a página e olhar para as forças que estão constantemente ameaçando tudo isso. Basicamente, são 4 grandes frentes de pressão que avançam sobre esses territórios. Primeiro, a expansão do agronegócio e a grilagem, que é a apropriação ilegal de terras. Segundo, o garimpo e a mineração ilegal. Terceiro, a extração ilegal de madeira. E por último, os grandes projetos de infraestrutura, como hidrelétricas, estradas e ferrovias. E só para ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos pegar só uma dessas ameaças: o garimpo ilegal. Ele não só derruba a floresta, ele despeja toneladas e toneladas de mercúrio nos rios. Esse mercúrio contamina os peixes, os animais e, claro, as pessoas. O resultado são crises humanitárias, de proporções devastadoras. Bom, mas existe um caminho oficial, um processo formal para proteger essas terras, certo? Sim, existe. O problema é que esse próprio processo está sob ataque, constantemente. Olha, o caminho para oficializar uma terra indígena é longo e complexo. Envolve várias etapas. Primeiro tem os estudos de identificação. Depois abre um período para contestações, aí vem uma declaração do ministro da Justiça, depois a demarcação física mesmo, com as placas. E por fim, a homologação, que é a assinatura final num decreto presidencial. Só que é bem aí que a burocracia se choca com a pressão política. Muitas vezes o processo simplesmente trava, fica paralisado por anos, às vezes décadas, em uma dessas fases. Isso deixa as comunidades num limbo, numa insegurança jurídica e física absurda. Isso tudo nos traz para a pergunta central desta nossa análise. Com tudo isso em jogo, qual é hoje a maior de todas as ameaças política e jurídica que paira sob a proteção dessas terras? A resposta tem nome: marco temporal. Parece uma coisa jurídica super complicada, né? Mas a ideia por trás é até que simples.
Basicamente, é uma tese que defende que os povos indígenas só teriam direito àquelas terras que eles estivessem ocupando fisicamente no dia 5 de outubro de 1988, que foi o dia exato em que a nossa Constituição atual foi promulgada. E aqui a gente consegue ver o resumo perfeito do debate. De um lado, quem defende o marco temporal argumenta que ele traria segurança jurídica, porque estabeleceria uma data, um critério fixo e pronto. Do outro lado, o alerta é gigantesco. O risco apontado é que essa tese poderia não só paralisar a proteção de novas áreas, mas até anular demarcações que já foram feitas, o que na prática abriria essas terras todas para exploração. Agora é hora da gente dar um passo para trás e ampliar o foco. Porque as consequências dessa disputa, acreditem, vão muito, mas muito além das fronteiras da Amazônia. O que está em jogo aqui não é só uma questão de direitos de uma minoria. É muito mais que isso. É uma discussão sobre a soberania do Brasil sobre o seu próprio território e sobre o papel do nosso país na estabilidade do clima do planeta inteiro. E para a gente ter noção da dimensão, olha esse número: 13%. As terras indígenas somadas ocupam 13% de todo o território brasileiro. É uma área imensa. A escala do que está em jogo aqui é continental. E aqui a gente chega no ponto central. Demarcar e proteger terras indígenas não é só uma questão de direitos, é uma questão de estratégia. Estratégia para proteger as fronteiras físicas do país, para garantir a saúde dos nossos biomas e para manter de pé uma das nossas defesas mais eficazes contra a crise climática. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a gente considerar tudo o que vimos, os serviços ambientais, a estabilidade do clima, a proteção da biodiversidade, será que a luta pela demarcação é uma questão apenas sobre um pedaço de território? Ou será que ela é, na verdade, uma questão de sobrevivência para todos nós?